Como falar em público sem medo? Eu preparei esse vídeo para você que não está habituado a falar em público. E o primeiro ponto que eu quero comentar é que o medo, ele é importantíssimo para a nossa vida. Se eu não tiver medo, é uma emoção que se eu não tiver medo, eu vou correr perigo. Eu posso atravessar uma rua movimentada, eu posso pular de um prédio, porque eu não tenho medo. Então, o medo é uma emoção e que nós sentimos o medo quando? Quando fazemos uma atividade que não estamos muito preparados, o que não é comum para nós. Se você vai falar em público pela primeira vez, é claro que você vai sentir medo. Como você vai reduzir esse medo? Se preparando mais para essa apresentação. Então eu preparei alguns tópicos aqui para a gente discutir. O preparar seria o quê? Conhecer o assunto que você vai falar. Claro, você vai chegar num ponto que vai falar de improviso, mas isso lá na frente. Se a começo, você tem que se preparar muito bem. Lembra quando você dirigiu a primeira vez? Nossa, você ficava super preocupado com tudo. Era muita coisa, eram muitas coisas para você observar ao mesmo tempo. Depois tudo vai ficando natural. Então, essa preparação é conhecer bem esse assunto, o que você vai falar. Quanto mais você se prepara sobre esse assunto que você vai falar, menos medo você vai ter. Treinar essa apresentação, eu já falei isso em outros vídeos. Se você vai fazer uma apresentação e nunca fez, comece a fazê-la. Faça tomando banho, dirigindo, numa sala fechada, enfim, no quintal, não importa. O que importa é que você tenha um ambiente que para você é seguro, para que você possa treinar. Esse é o ponto. Se eu treino, eu me sinto mais confortável, eu reduzo o medo. Ok? Outro ponto importante é você mentalizar você falando em público. Por quê? Porque tudo que nós queremos fazer, todas as nossas metas, elas têm que ser pensada e imaginada. Você tem que criar uma imagem sua falando. Tem que existir essa imagem, sabe? Aquele outro ponto, eu tenho que entender onde eu estou, o quanto eu sei sobre falar em público e aonde eu quero estar. Essa é a meta, esse é o caminho. Se eu tenho esses dois pontos mentalizados e com imagem, provavelmente para o seu cérebro, você já está se preparando. E para o nosso cérebro, o real, o que você está fazendo, é igualzinho ao que você pensa. Portanto, quanto mais você pensar em se sair bem, sendo aplaudido em sua apresentação, mais o seu cérebro vai entender que você fez aquela ação e que você está acostumado a fazer aquela ação. E quando isso acontece, no momento da apresentação, para o seu cérebro, isso é mais uma apresentação, que você já fez muitas, porque você já se preparou, já se apresentou muito imaginariamente. Portanto, esse é um outro caminho importante para você fazer nessa preparação. Conhecer o ambiente, conhecer o público, conhecer o local. Por que isso é importante? Porque se eu conheço, eu me sinto mais confortável. Se é algo que eu chego e já tenho que falar, não conheço nada, não vi nada, não sei de nada, eu me sinto pior, eu me sinto com mais medo, mais insegurança. Portanto, isso ajuda a você ter uma boa apresentação e reduzir, consequentemente, o medo, aquele tremor, o balançar das pernas, né? O ruborecer da face, o frio na barriga, tudo isso são consequências
dessa emoção que é o medo e que é muito importante para nós. Conhecer, treinar, saber o que vai fazer são passos que farão com que você se sinta melhor na apresentação e consiga ter menos medo. Outro ponto para encerrar é que o medo, aquele auge, ele acontece no começo. Portanto, tem esse começo bem feito, bem preparado, bem treinado, porque os primeiros 30 segundos você vai se sentir realmente com muito medo. Se você nunca se apresentou, depois a adrenalina desce e aí você começa a ficar mais confortável. Então, um grande segredo é você se preparar muito bem para esse primeiro minuto, que é o momento mais frágil da sua apresentação. Siga essas dicas e eu tenho certeza que você vai sentir bem menos medo.